gente tem aqui o convidado Francisco José, nosso companheiro de longa data aí nas transmissões. Hoje ele participa aqui com a gente e vamos abrir então um assunto do dia, que é o jogo de basquete do Bauru Basquete ontem, que perdeu para o Pinheiros por 60-72. Chico acompanhou o jogo, o que você achou da partida? Acompanhei, Cristiane. Um grande abraço a você, ao Rafael, ao Fábio Toledo. Sempre já acompanhava ele, as participações dele aí dentro do Jornada. E hoje estou tendo esse privilégio, esse prazer de participar ao lado dele. Pois é, como eu dizia com você momentos antes aí em off, para mim o grande problema do Bauru Basquete é elenco. O time não tem um elenco para disputar uma competição desse tamanho da Liga Nacional, do NBB. Ele tem um time, agora elenco não tem. Então, se fosse, por exemplo, um Flamengo, um Franca, que tem um elenco variado, um elenco com nomes e com número, ele poderia, não está dando certo eles que estão jogando, fazer uma mudança e realmente tentar aí mudar o jogo dentro da quadra. Não tinha, teve que ir com aquilo lá, o pessoal tentando, não dando certo, porque quando você tem um time, no dia que dá tudo certo, está tudo bem, vai dar tudo certo, a coisa vai realmente fluir. Mas quando você não tem, você tem que ir com aquilo ali e não dá certo, como deu ontem. O Bauru até teve uns lampejos, né, de bom jogo dentro de quadra, parecia até que ia realmente conseguir um melhor resultado, até porque o Pinheiros também, não sei se ficou aí, como se diz no popular, desacorçoado do jogo, que o Bauru não estava sendo adversário, chegou até a realmente ter momentos ruins, mas Bauru jamais conseguiu chegar aí para diminuir o placar. Então, eu acho que no momento é elenco. O problema maior do Bauru Basquete é elenco, e vai ser aí uma campanha claudicante, principalmente contra esses times pequenos. E parece que quando dá coisa com os times pequenos, a coisa vai realmente ser mais complicada, principalmente como foi contra o Pato, e amanhã tem que se cuidar, porque tem o Caxias aí pela frente, não pode brincar muito, viu, Cristiano? Eu acho que, acrescentando o que o Chico já disse, para não ser repetitivo, eu concordo muito com o que o Guanais disse ontem na transmissão. Está faltando repertório ao Bauru Basquete. Fazendo um comparativo com o futebol, para que as pessoas possam entender, o basquetebol do Bauru Basquete está muito parecido com o futebol do São Paulo. Previsível. É só um esquema, é só um estilo de jogo que, se o adversário estudar, vai matar. E aí a equipe bauruense fica sem opção. Ontem, um excesso de bolas de três que, né, causaram irritação de todos os torcedores. Ora, se a bola de três não está caindo, vamos variar, vamos fazer uma jogada dentro do perímetro, né? Vamos tentar a bandejinha, 2 pontos, simplificar um pouco mais. Agora, não é possível que você passe 40 minutos tentando bola, o Fábio tem até os números aí, foram acho que mais de 30 tentativas de 3 com 4 ou 5 acertos. Então é profundamente lamentável, né, que falte a essa altura da temporada repertório ao time do Bauru Basquete. Eu gosto de ser o último a falar, que aí eu faço um panorama geral baseado em tudo que vocês já falaram. Até para falar dos números do jogo do Bauru, o Bauru fez 33 arremessos de 3 e só acertou 4, né? A média em jogos aí do Bauru Basquete é de 27 arremessos de fora, ou seja, até mesmo na questão de tentativa de arremesso, o Bauru tentou mais do que é o seu convencional, né? Só a média do campeonato. E já mostra um erro, né? Um erro grave. O Chico José falou, né, do falta o elenco, eu concordo que falta elenco, sim. Desde o começo já tenho falado, por exemplo, da falta, por exemplo, de um armador de cadência para distribuir o jogo, trabalhar principalmente no 5 contra 5, e esse estilo de jogo que o Bauru tem é praticamente um samba de uma nota só ali, né? O time da pressão defensiva, trabalhando em contra-ataque, quando está num dia bom, as bolas de 3 caem e o time tem sucesso. Quando não acontece uma dessas coisas aí, o time fracassa. Pode ser o Pinheiros, pode ser o Pato, pode ser o Caxias, Cerrado, qualquer uma das equipes aí do NBB, o Bauru vai fracassar se uma dessas coisas aí não rolar. Mas eu acho que falta elenco, mas falta também os jogadores que tem nesse time jogar tudo que sabem.
Ontem deu para notar, por exemplo, um jogo ruim ali do Gabriel Jaú, do Dikembe, nem se fala de Dikembe, né? Mas o Tyrone também não fez um bom jogo. No garrafão, como pivô, né? Não, sem ser aquele cara de chutar de fora, no garrafão como pivô, fazia muita falta. O Tyrone, inclusive, estava muito perdido, assim, ele estava incomodado, né, com o jogo, isso foi notório também. Então, eu acho que precisa também ter esse rendimento dos jogadores que tem no elenco. Eu acho que falta jogadores, mas ainda é um bom elenco. Você ter Alexei Borges, você ter Larry Taylor, Alex Garcia, Tyrone, dá para ter pelo menos ali 6 a 7 jogadores que você pode confiar, né? Com o Diego já contando, inclusive, né? 7 a 8. Então é um time com qualidade, né? E que não está no G4 à toa, embora algumas partidas também, né? Que terminou com vitória do Bauru, não tenha sido lá grande coisa. Mas, então, mostra que o G4 engana um pouco, né, essa classificação do Bauru. Mas o time está ali merecidamente, por conta da qualidade do seu elenco e quando funciona essas três qualidades aí da equipe. Eu acrescentaria até, né, um pouco mais na quarta, que seria a qualidade individual dos seus jogadores aí, em determinados momentos, né, quando a coisa aperta, a bola chega no Alex, a bola chega no Tyrone, principalmente, a bola chega no Alexei Borges, eles conseguem também carregar a equipe a uma vitória, principalmente quando tem o maior aperto. Mas se uma dessas coisas, uma ou duas coisas dessas que eu falei, não rola na partida, qualquer time que o Bauru vai pegar vai sofrer e corre risco de derrota. Então esse é o maior pepino aí que vai ter o Bauru, até pensando também nos playoffs. O time pensar de maneiras diferentes, né? Mudar o seu estilo de jogo assim, de acordo com o que o adversário também propõe. Eu até gostaria de colocar em discussão, a torcida já vem pegando no pé do Léo Figueiró. O que o Léo Figueiró precisa fazer, o que ele precisa mudar na sua visão de jogo, de treino, para que a equipe melhore também, ajude, né, essa melhora da equipe, porque não tenha esses deslizes aí, igual teve ontem contra o Pinheiros, igual já teve contra o Pato e outras equipes aí que não chegou a perder, mas que passou um belo sufoco. Olha, eu acho que plano de jogo, né, precisa ter um pouco mais, né, ampliar um pouco mais esse plano de jogo aí da equipe. O Bauru fez algumas partidas boas e mostrando qualidade do 5 contra 5. Nem precisamos de armador de cadência e tudo mais. Trabalhando na movimentação dos jogadores, né? Teve uma partida, não lembro se foi no Paulista ou já no NBB, da boa movimentação do Alex Garcia, Larry Taylor e Alexei Borges, né? Jogadores menores com boa movimentação em quadra ali no ataque, que dava espaço e condições para o Bauru, né, fazer a pontuação, criar volume ofensivo. Eu acho que precisa disso, né? O time ter essa qualidade, ter essa variabilidade, e eu acho que aí, né, o Léo Figueiró deveria trabalhar um pouco mais, né, pensar além da caixa nesse momento. Bom, eu acho que a possibilidade... Tem muito torcedor pedindo a cabeça do Léo Figueiró, esqueçam isso não vai acontecer. Primeiro porque eu nem concordo com isso, não é momento. Todas as vezes eu falei aqui o quanto é prejudicial se trocar técnico no meio da temporada. Isso está fora de cogitação na diretoria do Bauru Basquete. Agora, é evidente que o trabalho dele precisa ser avaliado ao longo da temporada, e aí, ao término da temporada, se analisar uma situação de permanência ou não. Eu não tenho nem conhecimento de qual é o período de contrato do Léo Figueiró, se ele fez um contrato de 1 ano, 2 anos, enfim, é uma coisa que a gente teria até que descobrir posteriormente. Eu acho que a questão da troca do técnico, ela é inviável, não vai acontecer. Agora, isso não significa que o Léo Figueiró tem que ficar em zona de conforto, em berço esplêndido. Ele precisa rever alguns conceitos na equipe do Bauru Basquete. O fato é que, quando ele foi contratado, ele era até uma unanimidade, né? Todos gostaram da aquisição do Léo Figueiró.
Porém, com o trabalho do dia a dia, com o desempenho da equipe, com a maneira que a equipe joga, é evidente que já começam a existir alguns questionamentos em relação ao trabalho do Léo Figueiró. Claro que tem torcedor passional que já quer a saída dele, tem torcedor que tem leitura de basquete como se fosse de futebol, começa a jogar mal, começa a perder jogo, tem que mandar o técnico embora. Eu sou totalmente contrário a isso. Você tem que dar pelo menos uma temporada de trabalho para que o treinador desenvolva. E aí, no final dessa temporada, se faça uma avaliação criteriosa, com racionalidade, se foi um trabalho bem feito ou não foi aquilo que se esperava ao longo da temporada. Mas acho que é preciso ter calma, serenidade, não é? Eu não vejo nem momento de se discutir esse tipo de situação. Tem que se dar tranquilidade ao Léo Figueiró. Porém, essa tranquilidade tem que vir também de cobrança e muitas coisas precisam ser melhoradas na equipe do Bauru Basquete. Não, é verdade. Você sabe que o torcedor em qualquer esporte ele é passional. Ele quer ver o seu time vencendo, seja de qual forma for, mas quer ver a vitória. Quando os resultados não acontecem, o torcedor ele é muito criativo. A gente até tem que agradecer ao torcedor que ele enriquece as jornadas com as suas opiniões, né? Essa jornada de ontem até vários torcedores deram até nomes, Mucadum, enfim, vários nomes aí para que Miguel realmente Ângelo da Luz. né? Miguel Ângelo da Luz, né? Pessoa que está até fora do mercado aí, né? Não sei nem como é que estaria de ritmo de trabalho, mas o pessoal realmente é criativo por isso, então isso é bom. Mas tem que ter tranquilidade. Eu acho que o Vanderlei, como homem aí forte, pode-se dizer assim, do basquete, eu acho que ele tem essa tranquilidade. Ele, pela vivência que ele tem dentro do basquete, ele vai saber lidar com isso e dar até uma tranquilidade para o Léo Figueiró saber passar por esse momento difícil, aí, por essas dificuldades com a derrota de ontem para o Pinheiros, né, do Pato, para que ele possa continuar o seu trabalho. Agora, o que eu acho que o Figueiró tinha que mudar na metodologia dele de trabalho é o seguinte: ele tinha que ter mais confiança no grupo que ele tem, não no elenco, porque ele está tendo confiança só no elenco. Eu sei que vocês já frisaram aí até que já saiu o João Pedro, outros jogadores aí foi escolhido, o Bauru tinha 3 jovens, ele escolheu o Emanuel, né, para ficar. Então, só que é aquele problema, né? Santo de casa não faz milagre. E o Figueiró, eu sempre falo também outra coisa com o Rafael nas transmissões, que não é fácil você vir jogar em Bauru. Bauru é um time que é grande no basquete, ele tem títulos aí, como aquele mundial, vice-mundial, engrandeceu muito o trabalho dele. E não é, por exemplo, você jogar no Paulistano, no Pinheiros, que não tem uma cobrança. Aqui não, aqui o pessoal está ligado nas transmissões, está ligado nos jogos, quando a condição de público ir ao ginásio. Então não é fácil você jogar em Bauru, é cobrado. Eu acho que esse Diego Conceição, que chegou agora, eu acho que ele é um que vai ter que dar para ele uma tranquilidade para que ele possa desenvolver o seu trabalho aqui. Eu não acho um grande jogador, também não tem aí uma base grande para falar muito sobre ele, mas eu não sei, eu acho que realmente se quiserem que ele tenha um bom papel aqui em Bauru, ele realmente tenha tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. E como eu estava dizendo, então, eu não sou muito de ler Bíblia, né? Eu já li a Bíblia, é claro, mas eu tenho alguns exemplos que a gente marca. E fala-se que quando tem esses pratos da casa, é bom quando é dos outros. Quando não é dos outros, é difícil. E a gente vê isso aí, que o Figueiró está realmente deixando de lado esses garotos aí, como o Emanuel, para outro. E Jesus Cristo teve uma condição. Quando ele ia para outras cidades, ele fazia um monte de milagres, porque o pessoal tinha fé, acreditava nele. Quando ele foi para Nazaré, que era a cidade dele, poucos milagres ele pôde fazer lá, porque praticamente ninguém acreditou nele, né? Não, o filho do carpinteiro ali, do José Carpinteiro, ele pode fazer milagre? Quem é ele? Não. Então, muita gente, muitos talentos, jovens talentos, que poderiam até render mais, não tem essa condição, porque não recebe o crédito necessário para realmente fazer isso. São preteridos pelos grandes atletas que já tem no grupo. Em relação ao Zach Graham, ele fez tanta falta assim no jogo de ontem, ou ele seria mais um na mediocridade? É difícil responder isso porque não jogou, né? Ontem assustou a mediocridade, por exemplo, até do Alex Garcia, que é um jogador que
não costuma ser medíocre assim. Eu nunca vi uma atuação Rafa, tão ruim. Eu não vi uma atuação tão ruim do Alex como ontem. Aliás, vamos falar a verdade. O Pinheiros não queria ganhar o jogo. O Pinheiros não jogou nada ontem. Eu acho que o agravante da derrota foi exatamente isso. O Pinheiros não jogou nada. O Pinheiros pediu para perder o jogo no último quarto e Bauru foi incompetente e não conseguiu virar o placar. Mas não foi só o Alex, o time como um todo. Agora, eu já vejo alguns torcedores questionarem o Zac Graham. A gente precisa saber duas coisas. Primeiro, qual é o grau da gravidade da contusão do Zac Graham? Porque até agora, a diretoria do Bauru Basquete, a assessoria de imprensa do clube, ninguém falou oficialmente sobre isso. Qual é o teor da gravidade da contusão do Zac Graham? De fato, quanto tempo ele vai ficar fora do time? Esse é um ponto a ser questionado. E outro, se essa contusão ela veio agora, ela surgiu agora aqui em Bauru ou ela já existia anteriormente? E se existia anteriormente, qual foi o cuidado que o Bauru Basquete teve ao contratá-lo? O Bauru Basquete sabia dessa situação? Então, eu acho que caberia muito bem a gente ouvir o departamento médico do Bauru Basquete, departamento de fisiologia, enfim, o staff do Bauru Basquete, até para que nem nós e nem os próprios torcedores possamos julgar algo que a gente não tem a certeza absoluta. Eu acho que nesse ponto, fica até aqui uma crítica construtiva ao Bauru Basquete, é preciso se trazer às claras essa situação do Zac Graham. Qual é, de fato, o real grau desta contusão do Zac Graham? É grave? Não é grave? Quanto tempo vai ficar fora? O Bauru Basquete já tinha conhecimento? Até para que não façamos julgamentos precipitados. Até porque, né, Rafa, a gente recebe releases e tudo mais, né, do Bauru Basquete, e nos releases que a gente recebe não tem nem informação que o Zeke não vai jogar. Né? Não tem nem essa informação. Né? Tem que ele está entre os relacionados. Não fala nem que ele não vai jogar. Não é que fala que ele está machucado, que ele sofreu alguma coisa tal. Não fala do Zac Graham. E esse é um problema grave de comunicação do Bauru Basquete, né, que a gente está vendo nessa temporada, inclusive. Já conversamos com outras pessoas, né, que a gente fala aqui da imprensa e tudo mais. Está sendo esse um problema complicado, né, do Bauru Basquete nessa temporada. E o Zac Graham, para você ter uma ideia, o Zac Graham tem um edema ósseo. Eu acredito que foi do jogo da torção mesmo que ele teve. E edema ósseo é um negócio complicado, né? E o Bauru Basquete tem que tratar, não pode deixar o jogador em quadra, né? Antes, né, da recuperação, porque pode causar problemas para ele. E é algo que o Bauru deveria pôr as claras, né? Deveria pôr quanto tempo que a gente vai deixar o Zac Graham fora. Vamos ficar avaliando isso, né? Fazer um boletim médico, né, do jogador, que é fundamental isso. O torcedor já está pegando no pé do jogador, né? Porque o Bauru não falou que ele está com edema ósseo, né? Que ele vai ficar de fora tantos tempos. E o torcedor está pegando no pé do Zac Graham. Ontem chamaram o Zac Graham de chinelinho. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, saber o que de fato está acontecendo. Agora, para isso, é importante que o Bauru Basquete se manifeste, sabe? Coloque os seus profissionais para se comunicarem com a imprensa, se for o caso, fazer uma entrevista coletiva ou uma entrevista para cada veículo que acompanha o dia a dia, não importa. Mas é importante existir essa comunicação. O que não pode é, de repente, você receber um release que o jogador, no release, vai para o jogo e aí chega, você descobre uma outra coisa. Como aconteceu ontem, né? O Guanais chegou na transmissão falando do retorno do Zac Graham. Aí eu mandei uma mensagem para ele, o Zac Graham não tá nem no aquecimento. Aí a gente fica sabendo na hora, né? Isso é complicado. E ainda mais agora, né, que a gente não pode acompanhar treino, né? A gente tá mais afastado, né, do time por conta da pandemia e tudo mais. Então precisa ter, de fato, essa comunicação. Sabe que uma coisa que eu critico muito nas equipes, não é só no Bauru Basquete, é que eles acham que parece que essa parte de comunicação não é importante.
nós já tivemos até um debate aqui em São Paulo sobre a assessoria de imprensa. É uma das coisas mais importantes que eu acho, quando se tem realmente um assessor que realmente leva a coisa a sério. Por quê? Porque ele sabe abastecer os veículos de comunicações, e ainda mais Bauru, que tem veículos que cobrem loco, que estão sempre ao lado das equipes. E essas equipes de transmissão precisam ter o material para poder informar com qualidade o torcedor. E não é só os veículos, é porque tem torcedor que acompanha para valer. Elas estão ali querendo saber o que realmente acontece. Mas parece que as equipes acham que isso é uma coisa que pode se deixar de lado. A assessoria de imprensa não precisa dar, comunicação, é só entrar, hoje o time vai jogar, é esse time que vai jogar. Agora, quando está um de fora, ninguém informa o que aconteceu, por que ele não foi, por que não viajou, o que aconteceu. Então, é uma pena que as equipes só pensem em ter uma equipe, um time para jogar, mas não pensam principalmente na parte de comunicação. É porque eu sou jornalista, não, mas eu critico muito as equipes, não só o Bauru Basquete, não só a equipe de vôlei Bauru, mas todas as equipes que deviam ter realmente um departamento de comunicação muito mais para cima, muito mais que divulgasse as coisas da equipe para que realmente tivesse essa condição. Fechamos então o basquete? Há alguma novidade no SESI Vôlei Bauru? A novidade é que, como o Bauru ficou agora na fase vermelha, né, do Plano São Paulo, né, o SESI Vôlei Bauru não vai poder mandar os jogos em Bauru, né? Então, no dia 30, contra São José dos Pinhais, aí o jogo estaria marcado agora para o SESI, né, da Vila Leopoldina. Na verdade é o seguinte, por enquanto o jogo é em Bauru, até porque a prefeitura de Bauru está se lixando pro Dória. E nisso aí eu tô com a Suelen. Sabe? Eu tô de saco cheio dessa história aí de fase vermelha, fase não sei das quantas. O governo do estado, há 10 meses, está enxugando gelo essa questão dos leitos hospitalares. É claro que o programa aqui é esporte, mas não tem como não correlacionar uma coisa com outra, porque uma coisa é diretamente ligada com a outra, né? Então, eu acho que, nesse ponto, está de parabéns à Prefeitura de Bauru. Bauru sabe dos seus perrengues e de suas necessidades. Não é o governador do estado, é a prefeita, né, que tem a população aqui, que o pessoal não pode perder mais emprego do que está perdendo. Agora, se a questão da fase vermelha é por conta da superlotação hospitalar, por que o governo de São Paulo, ao longo desses 10 meses, não investiu nisso? Só ficou com essa tara de vacina. Vacina é importante, mas a saúde preventiva também. E as pessoas não morrem só de Covid. As pessoas morrem de outras doenças e o governo de São Paulo está pouco se lixando com as outras doenças. Tanto é que cortou as cirurgias eletivas. Então, o fato é o seguinte, por enquanto o jogo está em Bauru, porque Bauru não está, na prática, cumprindo a fase vermelha. Agora, é óbvio que pode acontecer o Ministério Público, ações judiciais nesse meio de caminho, e aí a partida ser transferida para São Paulo. Em relação ao SESI Vôlei Bauru, eu até acho que deveria jogar em São Paulo mesmo. Agora, também a gente não sabe até quando o São Paulo não vai estar na fase vermelha, né? De repente, porque o governador, a cada sexta-feira, ele muda. De repente, sexta-feira que vem, São Paulo está na fase vermelha, aí não vai ter jogo em lugar nenhum. Nem em Bauru, nem em São Paulo. Mas na capital, politicamente, vai ficar no laranja. Então, é uma questão muito complexa, desgastante. Eu até acho que o vôlei deveria ter feito o mesmo que o basquete fez. Bolhas. Já que não tem público, não precisa fazer todo esse deslocamento para cidades do interior, que a logística é difícil, é complicada. Faz que nem o basquete. Põe ali 3, 4 bolhas e vamos nós. É o que eu penso. Mas não é assim que os dirigentes pensam. E aí você tem muito mais exposição em hotéis, em aeroportos, em outros lugares, restaurantes, em outros lugares mais, para os atletas. O fato é que, olha, já encheu o saco essa questão.
eu acho que a situação está complicada, mas isso, primeiro, é culpa nossa, população que muitas vezes se expõe desnecessariamente ao vírus, como se expôs no final do ano. Segundo, os nossos governantes ditam normas e regras na base do achismo, não há nenhuma comprovação científica de nada, e não venham dizer que estão trabalhando em nome da ciência, porque não estão trabalhando em nome da ciência porcaria nenhuma, é tudo na base do chute. E a única coisa que eu sei nesses últimos 10 meses é que as pessoas estão morrendo de Covid, estão entrando em depressão, estão morrendo de ansiedade, de estresse, de infarto, porque a situação não se resolve. O fato é que os nossos políticos fazem politicagem com o vírus e não resolvem o problema. A politicagem da ciência, né? Até antes do Chico José falar, peguei aqui a matéria aqui do Demetrio Vecchioli, né, do blog Olhar Olímpico. A gente sempre comenta aqui alguma coisa, né, do blog dele. E ele pegou um levantamento aqui, né, que a Superliga, tanto masculina como feminina, já chegou a 130 casos de Covid. Um surto atrás do outro. Atualmente está num surto no Osasco, né, pela segunda vez, inclusive. Então, já chegou a 130 casos na Superliga, que tem uma das mais patéticos modelos de combate ao Covid, com testagem a cada 15 dias. Né? Não serve para nada. Não dá nem para chamar de protocolo, né? Testagem a cada 15 dias não serve para absolutamente nada, só para confirmar surtos, né? Como está acontecendo aí com o Osasco. Alguma novidade sobre a Tiffany? Já volta aos treinos? Já passou a fase de quarentena dela? Nada, nenhuma informação da assessoria? Não, tem nada não. Até porque o jogo é dia 30 ainda, né? E também é São José dos Pinhais, né? Não é um adversário que vai chamar atenção. O foco agora, até pelo retorno da Tiffany, seria na Copa Brasil. São poucos jogos. Acho que depois do São José dos Pinhais já é a fase final da Copa Brasil, pra ter uma ideia, né? O Bauru pegou aí, não vai enfrentar o Osasco, né? Que seria o confronto mais próximo aí da Copa Brasil. E o jogo contra o São Paulo Barueri, que também seria antes, né? Na rodada quarta do retorno, passou para fevereiro, então para posteriormente, né, a Copa Brasil. Então só vai ter esse jogo mesmo, então tá tranquilo ainda pro Bauru, né, essa parte. Esse tranquilo em partes, né, porque as jogadoras podem aí no seu horário de folga, né, se movimentarem, né. Mas pelo menos não viaja, né? Já que muito dos casos que tá acontecendo aí é viagem, né? Que você enfrenta um time lá, acontece um surto lá no time. Aí, dias depois, acontece o surto no time que enfrentou aquele time. Então, é isso, né? Isso é um dos motivos também de acontecer tantos casos, né, na Superliga. As viagens, né? Todo esse transporte que acontece. Não tem um controle, né, necessário. Bom, vamos seguir em frente. Rafael, você tem alguma informação do Noroeste aí? Tem, o Noroeste vai fazer um jogo treino contra a Ferroviária, sábado. Primeiro jogo treino, já visando a Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe ainda não está completa, o Luiz Carlos Martins ainda quer 5 ou 6 reforços para a Série A3, mas é bom dar essa movimentação, embora ainda não tenha assim, um número legal de jogadores para fazer 2 tempos no coletivo, né, no trabalho de treinamento contra a Ferroviária, mas é sempre bom sair daquela rotina de só treinar entre si e vai pegar um adversário que está se preparando aí para o Paulistão, né? Eu acho que é interessante o Noroeste fazer esse tipo de movimentação de trabalho. E chegou mais algum jogador? Por enquanto, não. Agora, eu estava fazendo um levantamento hoje, até já que nós estamos com um tempinho aqui, o Bandeirante de Birigui, que é o nosso primeiro adversário,
Contratou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 reforços. 13 reforços e manteve ainda aquilo que eles consideraram como base interessante que disputou a Bezinha. Então o Bandeirante manteve os goleiros Barbato e Alemão, os laterais Yuri e Fábio Júnior, os zagueiros Gabriel Bahia, Léo Zarelli, os volantes Danilo Romão e Rapchan, o meia Danilinho e os atacantes Tatá e o Elbinho. E aí foram as compras. Contrataram Thiago Moraes, goleiro ex-Marília, Luizão, zagueiro de 29 anos, estava na Jataiense. Todos esses anteriores que eu falei eram jogadores até 23 anos, até porque o campeonato da Bezinha é sub-23. E aí foram as compras para trazer os experientes. Então trouxeram o Luizão, zagueiro da Jataiense, o Paulão, 35 anos, zagueiro do 15 Piracicaba, o Lucas Bahia, zagueiro do River, o Jackson Maninho, que é jovem, mas estava no Grêmio Prudente, foi revelação da Bezinha pelo Grêmio Prudente, o Carlos Maninho, que é lateral esquerdo, vem do Craque de Catalão, o Gabriel Silva, volante do Grêmio Prudente, Thiago César, volante da Jataiense, o Thales, atacante que jogou no 15 de Jaú, a Bezinha, o Rafael Saião, que estava no Marília, meio campista, o Norton, que estava no Gama, do Distrito Federal, o Dandan, que estava no Brusque de Santa Catarina, e o Chico, que esse todos nós conhecemos, passou pelo Norusca em 2019, filho do Claveiro, estava na Jataiense. Aliás, entrou com uma ação trabalhista contra a atual diretoria do Noroeste por não receber o FGTS. O Chico vai defender o Bandeirante de Birigui, primeiro adversário do Norusca, então já está se movimentando bem. Tem mais 2 em vista aí, que ainda estão jogando na temporada, né? O Everton Senna e também o Rafael Tanque. É o Bandeirante que promete não ser o coadjuvante na 3 deste ano. Aliás, Rafa, você que está acompanhando mais aí, né, as outras equipes, quais outros times que você acha que podem brigar aí, né, até pelo acesso, mas é difícil até falar agora, né? Mas, por exemplo, o G8, né, brigar ali por pelo menos chegar, né, ao mata-mata. Quem que você acha que está indo bem, pelo menos, na montagem? Eu acho assim, Fábio, tem várias equipes que estão mexendo doce, como diria o outro. O São José já contratou 6 reforços, jogadores experientes. Aliás, no próximo programa eu posso até fazer um levantamento disso. Daqui a pouco eu vou ligar a outra. O Linense contratou 6 reforços. O Marília contratou também 6 reforços. Eu vejo o Marília como um grande favorito. O Comercial está se reestruturando, mas eu acho que no frigir dos ovos vai trazer reforços interessantes. Vejo uma movimentação muito intensa. O Bandeirante de Birigui, Primavera de Indaiatuba, Desportivo Brasil, são equipes que já estão capivariando, são equipes que já estão mexendo doce no mercado. Outras, bem mais devagar. Caso do Barretos, que está com sérias dificuldades financeiras, Olímpia, Rio Preto, são algumas equipes que ainda estão muito defasadas em relação a outras em termos de preparação. Eu acho que o Noroeste está naquele rol ali das equipes que vão brigar pelo G8, vão brigar pelo acesso, manteve uma base interessante do ano passado, agora nós precisamos ver a qualidade dos reforços que chegarão. Eu acredito que esses 5, 6 jogadores serão aqueles reforços pontuais, jogadores para chegarem e brigar pela titularidade. Rafael, a gente sempre fala time, né? Porque o time, é claro, é o mais importante, que vai disputar o campeonato, vai representar o Noroeste e tudo. Mas no que diz respeito ao estádio Alfredo Castilho, como é que está lá as obras, o que aconteceu lá com aquele vendaval que deu? Se houvesse aí uma vistoria da federação agora, seria aprovado ou não? Com certeza não. Se a vistoria fosse amanhã, sem chance. Noroeste teria que emprestar o Zezinho Magalhães do 15 aí para jogar a Série 3. Agora, promete a diretoria que até o início do campeonato vai arrumar. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar que até a primeira rodada aqui em Bauru, o primeiro jogo contra o Barretos, tudo esteja solucionado, normalizado, mas vai ser preciso fazer uma boa melhora ali, principalmente
tanto na arquibancada coberta, eu não sei se eles vão mexer lá nas antigas cabines de TV, até porque nos últimos jogos a televisão estava fazendo do lado de cá, né? Estava fazendo junto com a gente ali. Então vamos aguardar, mas a informação que eu tenho é que o Noroeste tem um plano de reforma, de reparo, está fazendo aí algumas iniciativas, como a vaquinha, como a própria pizzada, para ver se arrecada um pouco mais de dinheiro para esse tipo de reforma, mas eu não cravo, viu, Chico, que até a primeira semana de março tudo esteja pronto para que o Noroeste passe aí pelas adaptações da Federação Paulista de Futebol, pelas vistorias necessárias e que o estádio esteja pronto para o primeiro jogo contra a equipe do Barretos. Isso seria uma pena, né? Estrago. Desculpa, gente, só para resumir a ópera aqui, muito noroestino está perguntando o elenco do Noroeste até o presente momento. Goleiros, Pablo, Matheus Cabral, que veio do América de Rio Preto, e o Wendel Péricles, que veio da Penapolense. Laterais, Carlinhos e Denilton, que já estavam no grupo. Zagueiros, o Maico já estava no grupo, Matheus Blade, o Celso Alemão, que chega aí da equipe do Samambaia do Distrito Federal, e o Douglas William. Volantes, Jonatas Paulista e Rogério Maranhão. Meias, Igor Pimenta, Yamada e John Egito. Atacantes, Leleco e Euler, além dos 3 meninos que estavam ali não vou dizer categoria de base, porque o Noroeste não tem categoria de base, mas eles têm idade de júnior, foram profissionalizados e vão fazer parte do elenco. E tem o Guilherme Teixeira, né, que agora está contundido, 2 meses de recuperação, deve fazer, inclusive, o tratamento em Bauru a partir da próxima semana, e aí não se sabe qual será o futuro dele depois desse 1 mês e meio aí, porque já foram 15 dias, 1 mês e meio de recuperação. O que eu queria dizer só que seria uma pena o Bauru não tivesse o Alfredo Castilho à sua disposição para o início, né? Porque eu acho que uma das coisas importantes para um time ter sucesso é jogar nos seus domínios. Jaú é perto, Marília seria perto também, mas você ter que jogar fora dos seus domínios, eu acho que é uma coisa muito ruim, complica. Público a gente não sabe se vai ter, dificilmente vamos ter aí, principalmente na primeira fase, público nos estádios, mas seria muito ruim não ter o seu estádio para poder mandar os seus jogos, né? E eu acho que o que chama atenção, o que preocupa, né, pelo menos para mim, é que pelo estrago que eu vi, né, que como ficou, né, principalmente ali a parte da arquibancada, né, a parte das cabines de imprensa e tudo mais, e pelo tempo que falta, né, eu acho que já deveria ter começado, né, uma obra de recuperação já. Então, pelo menos para esse início de campeonato, eu tenho fortes dúvidas aí com relação à liberação do Alfredão. São cerca de 40 dias, né? Até o começo do campeonato, aí, até a estreia do Noroeste em casa. Essas obras já tinham que estar sendo realizadas, né? E até porque a federação... Aí tem o trabalho de captação, né? Tem um trabalho de captação financeira e tudo mais, que o Noroeste também precisou. Como foi uma coisa que aconteceu rápido, né? Eu acho que também demorou um pouquinho para ter trabalho de captação financeira, mas enfim, como foi um negócio inesperado também, pensaram, né, uma maneira de arrecadar e eu acho que não conseguiram o que eles esperavam, né, principalmente aquela meta lá da vaquinha, né, e aí eles estão tentando outras formas, né, para buscar isso aí, mas eu acho que assim, né, no decorrer do ano até consegue ter essa reforma e tudo mais, mas até fevereiro, ali começo de março, não sei não. E a gente está falando aí nesse problema que teve aí das cabines, a cobertura, que teve esse problema do vento, né? Mas o que eu tenho mais medo é que a federação ela é muito crítica e às vezes tem detalhes que passam, mas detalhes mínimos que nem poderiam passar, que poderiam passar tranquilamente. Ela é crítica naquilo ali, vai ali naquilo ali, tem que fazer isso aqui, um buraquinho, uma infiltração aqui nos vestiários. A federação, às vezes, detalhes que não davam nem para ser levado a sério, ela realmente busca, só talvez para arrumar uma confusão. Não é fácil. Esperamos aí que o Noroeste consiga, né, resolver aí os seus problemas para que não tenha que jogar
fora de Bauru. É uma curiosidade, quando que geralmente acontece essa vistoria da federação? Na verdade, você tem a questão do alvará dos bombeiros, essa coisa toda, isso aí é anual, né? Já era para ter sido feito, inclusive. Eu até preciso dar uma olhada, aí eu já estou falando no achômetro aqui. Eu preciso dar uma olhada no site da federação para saber como andam as vistorias no estádio Alfredo Castilho. Então, semana que vem eu prometo trazer uma resposta aqui no programa, até porque é um assunto pertinente. Seguindo, né, no futebol, Sim? Você vai entrar na cornetagem no futebol? Eu tenho informação do Talentos 10. Então manda. Na última sexta-feira aconteceu uma reunião entre o secretário municipal de esportes, o novo secretário, né, o Flávio, com o staff do Talentos 10, e na pauta a utilização do Luiz Edmundo Kolbe e o processo de comodato também lá do Zé Specht Filho na Vila Dutra. A reunião foi muito proveitosa e a CEMEL deu total apoio ao Talentos 10. Caberá agora à equipe bauruense correr contra o tempo, né? A gente está falando aqui do Noroeste, o Talentos 10 vai ter que deixar também o Luiz Edmundo Kolbe em condições para que ele possa jogar a Bezinha. É que a Bezinha vai começar no segundo semestre, né? Mas não pode ficar esperando muito, não, porque ali você vai precisar melhorar vestiário, você vai ter que fazer uma pequena ampliação das arquibancadas. Existe uma série de situações que precisam ser remodeladas e melhoradas no Luiz Edmundo Kolbe. Seguindo... Ô, Rafa, tem uma pergunta, né? Fiquei com isso na cabeça agora que você falou de ampliação de arquibancada. Se não tiver público, tem que ampliar de qualquer jeito, né? É o regulamento geral da federação. Agora, eu concordo com você. Coisa esdrúxula, né? Eu acho que poderia se ter um bom senso, né? Já que o campeonato... Se bem que a gente não sabe o que vai acontecer até o meio do ano, né? De repente, abrem a porteira no meio do ano, vai poder ter público. Eu não acredito. Aí é uma questão de coerência. Se a gente analisar que a maioria da população só vai ser vacinada no final do ano, no final desse ano, no começo do ano que vem, até pelo jeito, né, pela forma que as vacinas estão chegando aqui no Brasil, olhe lá, se você manter a coerência, não vai ter público nos estádios. Aí eu não vejo necessidade de você ampliar e fazer melhoria. Eu concordo com você, Fábio. Mas não é isso que diz o Regulamento Geral de Competições da FPF. Seguindo no assunto futebol, uma notícia que apareceu aqui agora à tarde é verdade que o Novo Horizontino deu cartão vermelho para o seu técnico? Ô, Cristiane, permita-me só entrar um pouquinho aqui, que eu entrei no site da Federação Paulista aqui de Futebol, e está escrito aqui nos laudos técnicos de vistoria que o estádio Alfredo Castilho está interditado desde o dia 21 de janeiro, né? Aí eu cliquei aqui, está aqui, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vencido em 20 de 11 de 2020, né? Condições sanitárias de higiene, vencimento em 13 de 2 de 2021, aprovado por enquanto com restrições. Prevenção de combate a incêndio, vencimento em 20 de 11 de 2020, aprovado com restrições. Segurança, vencimento também em 20 de 11 de 2020, aprovado com restrições. E vistoria de engenharia, vencimento em 18 de 1 de 2021, aprovado com restrições. Quer dizer, por enquanto, pelo que diz aqui os laudos técnicos da FPF, Bauru está interditado desde o dia 21, motivo a portaria 0321. Diante dessa situação, o Noroeste vai poder chamar uma nova vistoria até 10 dias antes da sua estreia, para ele não correr o risco, por exemplo, porque na tabela, aí que ainda não foi... Já sabe quais são os jogos, mas ainda não está desvinculado a data, horário e local. Mas, evidentemente, que a partir que a federação colocar a sua tabela no site, aí vai estar lá, Noroeste, Barretos, Alfredo e Castilho. Então, o Noroeste vai ter 10 dias antes do jogo para ter a aprovação dessa vistoria. Se isso não acontecer,
E é normal o Noroeste não fazer essa vistoria, porque ele não vai gastar 2 vezes. Ele vai chamar uma vistoria a partir do momento que ele fazer os reparos necessários, aí ele vai chamar a vistoria. Só que ele tem que chamar mais ou menos uns 15 dias antes do primeiro jogo em casa, para dar tempo. Porque, por exemplo, ele não pode chamar 5 dias antes e aí a vistoria não aprova, ele perde o primeiro jogo por WO, porque todas as equipes elas têm aí um prazo de 10 dias antes do jogo que ela manda para transferir o local da partida numa eventual interdição do estádio. Não sei se eu consegui explicar, vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Sim. Verdade. E sobre o técnico do Novo Horizontino? Me causou surpresa, Cristiane, porque o planejamento do Novo Horizontino era contar com o Roberto Fonseca para o Paulistão. O contrato era até o final do Paulistão. É difícil a gente falar alguma coisa, porque a gente não faz o dia a dia do Novo Horizontino, né? A gente fez aí 2 jogos da equipe nas finais da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu presumo que algum problema interno tenha acontecido, algum desgaste envolvendo o técnico e a diretoria, para esse tipo de decisão ter sido tomada. Até porque, convenhamos, a campanha do Novo Horizontino foi extremamente satisfatória. O time atingiu o objetivo que era do acesso. Não conseguiu o título por uma atuação ruim contra o Floresta. É verdade. Não conseguiu o título, não conseguiu a cereja do bolo, como dizia até o Roberto Fonseca nas suas entrevistas. Mas eu acho que não seria motivo para uma demissão o resultado, ou a eliminação na semifinal para o Floresta. Eu presumo, é difícil afirmar categoricamente, mas eu presumo que houve algum problema interno da diretoria com o treinador, algum desgaste que tenha ocasionado essa demissão. É estranho realmente, porque eu lembro que quando foi em 2019 no Campeonato Paulista, o Londrina, o Roberto Fonseca trabalhava no Londrina. Aí o Londrina resolveu imitar o Atlético Paranaense e disputar o Campeonato Paranaense com um time sub-23. E aí fez um tipo de empréstimo do técnico Roberto Fonseca e alguns jogadores do elenco principal do Londrina para permanecerem em evidência, para permanecerem em movimentação, e eles vieram para o Novo Horizontino. Aí, terminado o Campeonato Paulista, o Roberto Fonseca voltou para disputar a Série B pelo Londrina, com esses jogadores que tinham sido emprestados, alguns ficaram em Novo Horizonte, e aí não começou bem o Londrina, não começou bem. Aí o Londrina acabou demitindo o Roberto Fonseca e imediatamente foi contratado pelo Novo Horizontino para a sequência aí das competições que foi em 2019. E agora, em 2021, já depois de conseguir esse acesso para a Série D, o Roberto Fonseca é demitido. Realmente muito estranho. Será que o Novo Horizontino achou que ele só teria condições de disputar a Série D? Ele é um técnico aí experimentado em Série C, em Série B. Estranho realmente, viu? E sobre o Brasileirão, a rodada do fim de semana do Brasileirão, alguma surpresa? Viva a Renata Fã, né? O internacional dela tá deitando e rolando, né? Aproveitando a incompetência dos outros. Tô até de vermelho hoje aqui, ó. Homenagem ao Internacional. Vermelho e branco. Ao Norusca, claro. Pensei que ia homenagem ao Bragantino. O Bragantino não é preto e branco? Não, ontem jogou todo de vermelho. Ah, é? Eu não vi o jogo ontem. Quer dizer, eu só o ouvi. Red Bull Bragantino é um time que tem... Red Bull Bragantino tem preto, branco, vermelho, azul, já vai ter um amarelo também. É um time muito colorido. Devia arrumar um patrocínio com loja de tinta, né? Todas as cores. Já tem lá, né? Tem o energético já lá. Aliás, parabéns ao Bragantino. Excepcional o segundo turno do Bragantino. Tá de parabéns o Bragantino. Palmeiras e Santos, evidente que estão já com a cabeça no jogo do sábado no Maracanã. Daqui a pouco eu quero o palpite dos integrantes, inclusive da âncora do programa. Agora, o São Paulo, que situação, né? O time não está jogando bem e a torcida, ao invés de ajudar, apoiar nesse momento, a intolerância, a impaciência e a passionalidade fez com que, eu não vou dizer torcedores, né? Mas 13 ou 14 elementos realizasse uma tocaia com a equipe ali próximo à Marginal Pinheiros, antes do jogo contra o Coritiba.
não ajudou em absolutamente nada. Pelo contrário, eu acho que atrapalhou ainda mais a equipe no jogo contra o Coritiba. Lamentavelmente, o São Paulo, acho que acabou o fôlego. E era o time que tinha a chance de ouro, porque chegou a abrir 7 de vantagem em relação à concorrência. E eu acho que acabou o gás do São Paulo no Campeonato Brasileiro, infelizmente, para a torcida tricolor. Pois é. Inclusive, esse acontecimento aí do ônibus do São Paulo, né, pedrejado e tudo mais, chama atenção o fato de que foi a primeira vez que o ônibus seguiu nessa rota, né, que passou pelo local onde teve o apedrejamento. Ou seja, informação privilegiada aí para esses caras. Então, ou eles são mãe de Ná, né? Eles sabiam na hora ali que o ônibus estava passando. Só sei que ali tem história muito mal contada, né? Que deveria ser ir além, né? Ir além aí nessa investigação. Espero que vá, né? Pelo menos a polícia gosta, né, de ir atrás aí de torcida organizada e tudo mais, né? Então, pode ser um lugar aí para averiguar quem é que passa informação para esses criminosos, né? Que é o que eles são de fato, né? São criminosos. Eu não sei, cada vez eu me surpreendo mais com esse negócio de torcida organizada, porque eles sabem mais do que, acho que, os próprios integrantes do time, né? Às vezes o time não sabe qual rota vai fazer, do hotel, da concentração, e esses integrantes de torcida uniformizada sabem de tudo isso, sabem realmente as horas que o time vai passar naquele local e realmente colocam planos mirabolantes, né? E eles mesmo só arrebentam o time deles, porque como é que o time deve ter chegado lá no Morumbi, né? O próprio Fernando Diniz já vem aí num nervo tremendo aí, aquele fato lá do Fernando Diniz com o Tietê, acho que ali foi um dos fatos que mais desordenaram o time do São Paulo, e então ainda mais esse negócio aí de emboscada, de coisa. Então, realmente, eu acho que é uma complicação muito grande isso aí, a torcida organizada realmente só leva as condições para acabar com o time dentro do campeonato. E acho que é por isso que o São Paulo perdeu os 7 pontos e hoje já está aí com 4 pontos a menos que o Internacional. Infelizmente, o São Paulo, pelo meu ponto de vista, não dá mais. E como são as coisas, né? Não sei, faz um mês que estava tendo aquele apoio, né, da torcida do São Paulo na chegada do time contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil, no Morumbi. E agora um acontecimento reverso, né, de atitudes de ira, né, das pessoas, os torcedores aí para cima do ônibus do São Paulo, né, um negócio completamente diferente em pouquíssimo tempo, né, pouquíssimo distância de tempo acontecendo no time do São Paulo. Isso quem é corintiano já sabe, né, quem é palmeirense já sabe. O time na fila, né, de títulos fica um negócio bem complicado, né? Vira uma sina, né? Enquanto não se romper, não se quebrar isso, é um negócio muito complicado para os jogadores, né, trabalharem lá, também para o dirigente. Lógico que falta também muita, né, muito disso é culpa de dirigente, né? Mas é um negócio que o time entra nessa espiral, fica difícil de sair. A gente está vendo o São Paulo há quanto tempo, né? Desde do jogo contra o Tigre, né? Aquela título da Sul-Americana que não teve nem segundo tempo, né? Conta de briga e tudo mais. E agora, de lá para cá, o São Paulo não ganhou nada, né? No adulto. É um negócio impressionante, né? Como que aquela coisa acontece, como que o mundo dá voltas, né? Não dá volta, ele capota, né? Porque o São Paulo, até anos antes aí, né, tava numa fila de conquistas, né? Uma conquista atrás da outra, campeonatos seguidos e tudo mais. Agora numa fila de campeonatos sem vencer, de anos sem ser campeão. É um negócio impressionante. Pois é. O que aconteceu com o São Paulo para cair tanto assim? Não pode ter sido aquela briga, né, entre técnico e jogador, né? Acho que não foi só isso, né? O que aconteceu foi a mudança da diretoria. Embora não se fale abertamente isso, mas a mudança de presidente, os jogadores, esse grupo de jogadores e o Diniz
confiavam demais no Raí. O Raí foi mantido, mas é aquela situação, ele está com prazo de validade. O Raí, depois do Campeonato Brasileiro, vai sair. Esse negócio de eleição no meio do campeonato, é claro que esse ano foi um ano atípico por conta da pandemia. Se não tivesse tanta pandemia, a temporada ia terminar em dezembro, começo de dezembro, não em fevereiro, como vai terminar. Mas é uma somatória de fatores. Internamente, a situação no São Paulo é muito complicada e isso também pesa dentro de campo. Eu acho que o assunto do Tietê lá foi só mais um assunto agravante, né? Para agravar mais a situação. São várias condições. Aí a derrota para o Grêmio na Copa do Brasil, onde o São Paulo achava que era um dos títulos que estava mais palpável ali, e acabou aquela eliminação para o Grêmio. Então, tudo isso foi acumulando e aí a situação complicou. O Diniz, eu acho que não teve aí aquela tranquilidade para resolver esses assuntos, mesmo tendo um cara ali do lado dele, que eu acho que é um cara muito legal, o Márcio Araújo, que é um cara que tem experiência, que sabe realmente mexer com a coisa, mas eles não tiveram aquela condição necessária. Aí o Muricy chegou agora, eu não sei, todo mundo fala que o Diniz só não foi demitido agora depois desse empate com o Coritiba porque não tinha opções no mercado, e até porque acho que o São Paulo aí esperando também ver o que acontece. Já se fala muito no Galhardo aí, que é técnico do River Plate, que estaria chegando aí, só que o problema é a temporada dele seria 5 milhões de dólares, né? Então seria uma condição, mas fala-se que o Galhardo já está praticamente certo com o São Paulo. Então, uma série de fatores ocorreu para que o São Paulo não chegasse. E aquele fato do Tietê, acho que por isso só um de mais esses fatores aí. Momento corneta agora vai ser o... Inventando um momento, né? O momento corneta vai ser o Muricy, né? O Muricy tem essa experiência em entregar títulos, né? Entregar campeonatos ganhos, né? Quando ele assumiu o Palmeiras, né, em 2009, né? Tinha um time muito bom ali na mão. Foi depois o Luxemburgo ainda, inclusive. O Luxemburgo caiu, entrou o Jorginho, como ali interino. O time conseguiu, o Palmeiras chegou à liderança do Campeonato Brasileiro. E no final das contas ali entrou o Muricy no meio do caminho, desandou tudo. E o Flamengo, né, que nem estava na briga ali no começo, acabou sendo campeão. Então o Muricy tem esse know-how, né? Para dar para o São Paulo aí como perder título. Que beleza. Eu estava dando uma pesquisada aqui sobre o técnico, né? O Roberto Fonseca, né? Do Novo Horizontino. Segundo, né, que informações, é que o desligamento faz parte de um processo de reformulação iniciado pelo Novo Horizontino para o ano de 2021 e foi demitido o técnico e comissão técnica. Isso é conversinha de assessoria de imprensa para abafar o caso. Alguma coisa aconteceu. Não sei o que aconteceu, não estou no dia a dia, mas o que foi combinado lá atrás, isso eu sei. Quando terminou o Campeonato Paulista desse ano, depois da volta da pandemia aí, quando houve a renovação de contrato para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria chegou para o Roberto Fonseca e falou para ele o seguinte, vamos renovar o seu contrato, você vai treinar o time na Série C, porque ele sempre saía, ele dirigia no Paulista e ele arrumava uma outra equipe para dirigir Série B ou Série C de Campeonato Brasileiro. A diretoria chegou para ele e falou assim, Fonseca, você vai ficar na Série C e já fica para o Paulistão 2021. Então, o seu contrato vai até o final do Paulista do ano que vem. Eles fizeram um ano de contrato. Romperam agora porque alguma coisa aconteceu. Agora, dizer o que aconteceu, a gente não está internamente lá. Mas pode ter certeza que algum racha no grupo deve ter acontecido nesses últimos dias e que talvez saia o Roberto Fonseca, talvez até alguns outros jogadores mais experientes sejam desligados e eles tragam outros para o Campeonato Paulista. Ocorreu algum problema interno, talvez até pela questão do acesso, para não empanar a imagem do treinador e da instituição, eles estão alegando isso. Mas eu me lembro muito bem que no final do Campeonato Paulista 2020, a informação em Novo Horizonte era essa, que o Roberto Fonseca ficaria até o final do Paulistão 2021. E
Assim como o Eduardo Batista fez um contrato com o Mirassol, é um contrato longo. É um contrato que, se não me engano, é de 2 ou 3 anos. E até porque para a Série C, o Novo Horizontino fatalmente vai ter que mudar esse elenco, né? É um elenco bom que foi aí, deu essa condição de classificação da Série D para a Série C, mas para o Paulistão até, se o Novo Horizontino quiser fazer um bom campeonato e até já se preparando para a Série C, vai ter que ser um time realmente diferente. Um time da Série D não dá para disputar uma Série C, fatalmente seria um bate-volta aí. Algo mais sobre futebol? Vocês vão querer joinhas e cornetadas? Tem algum joinha, alguma cornetada? Mais alguma cornetada? Acho que cornetada foi do início ao fim, né, do programa hoje também. Foi aqueles programas legais que você solta a corneta, né? O Rafael, inclusive, nas transmissões já está até trazendo para a gente e tudo mais. Mas o joinha que eu vou dar hoje, né? O joinha também já tinha dado anteriormente, né? Do futebol americano e tudo mais. Vou dar mais um hoje de futebol americano, que é o Tom Brady, que é na minha opinião, aí agora o melhor jogador da história do futebol americano, pelas conquistas e pela longevidade da carreira. Aos 43 anos, o Tom Brady levou aí o seu novo time, né, o Tampa Bay Buccaneers, ao Super Bowl, né, a grande final do futebol americano, ao jogo que movimenta mais financeiramente no esporte norte-americano. O Tom Brady levou aí o Tampa Bay Buccaneers para a final do futebol americano, 43 anos, e depois de tantos títulos que ele conquistou no New England Patriots, agora em uma outra casa, né, com alguns caras que já jogaram com ele e tudo mais, mas com outras também, pessoas ali, e ele conseguiu também manter a qualidade e chegando, né, até surpreendente, né, no primeiro ano, né, chegando a uma decisão de campeonato. E até um negócio interessante, porque você pensa num filme, por exemplo, o filme não vai fazer assim, né? O filme não vai pôr o cara conquistou tudo num time, mas vai no outro, não vai ser no primeiro ano ele já vai ganhar tudo. Nem filme tem isso. E o Tom Brady está próximo de acontecer com o Tampa Bay indo para o Super Bowl, mas vai ser um jogo difícil aí contra o Kansas City Chiefs, que já é o atual campeão e tudo mais, timaço também do Patrick Mahomes, que futuramente vai ser o melhor jogador da história. Mais um anel para coleção, será? Para o marido da Gisele Bündchen? Inclusive, o pessoal compara, né, as franquias, né, do futebol americano, tal, número de conquistas. A franquia Tom Brady, né, a franquia Tom Brady tem mais títulos do que muitas outras equipes. E a dona da franquia Tom Brady é a Gisele Bündchen. Joinhas? Alguém tem algum joinha, alguma cornetada? Chico? Eu queria lamentar aqui o acidente que houve com o pessoal lá do Palmas, né? Realmente lamentável. O avião caiu com os 4 jogadores, o presidente, o piloto lá. O Palmas que era para ter jogado ontem contra o Vila Nova pela Copa Verde lá em Goiânia. Uma parte dos jogadores já estava lá em Goiânia para o jogo e aconteceu esse acidente aí lamentável, né? Realmente uma pena, jogadores que já estiveram aqui no Santos, até na categoria de base, tudo, e acabaram sendo vitimados por esse acidente. É uma coisa lamentável, a gente sempre, como foi aquele acidente, é claro, numa proporção muito maior com a Chapecoense, né? Agora isso com o Palmas, aí uma equipe que teve muitas dificuldades para até disputar a Série D esse ano, mas agora ainda tem esse problema mais. É realmente marcante na parte de ser uma coisa muito triste, viu? Rafael? Eu estava até passando batido, né? Aliás, essa história tem que ser melhor apurada, né? Porque parece que os jogadores estavam com Covid, aí foram viajar de avião porque seriam liberados no domingo. É algo que eu também não sei se vai ser tão apurado, até porque quem deveria ser ouvido está morto, né? Que é o caso do presidente do clube. Alguém mais tem informações, né, do porquê dessa viagem, né? O cara não decidiu fazer essa viagem sozinho, não falou nada para ninguém. Alguém mais tem alguma informação sobre isso, mas será que vai ser investigado? Eu tenho dúvidas de que haja alguma investigação. Eu acho que vão dar suas causas do acidente, se muito aí.
Porque até o que já foi divulgado é que o avião estava em plenas condições de voo, né? Realmente não tinha nenhum problema, a ANAC divulgou isso, então realmente eu acho que vai ser uma coisa que vai ficar aí por baixo dos panos mesmo. Pouca coisa vai se falar ainda sobre esse assunto. As famílias é que vão lamentar muito as perdas aí que tiveram. Infelizmente. Algo mais ou encerramos por hoje? Não, mas ninguém vai falar da Libertadores, pô. O Rafael disse que ia pedir até o palpite da âncora. Ah, o Rafael ficou quieto, tá concentrado em alguma outra coisa aí. Acho que foi o Bragantino que fez ele calar, porque ele veio de vermelho hoje. Viu? Eu acho que o Rafael Olha lá, caiu. até saiu de bravo. Não, eu acho Saiu que ele de caiu. bravo. Então vamos aqui, nós, então, dar os palpites, então. Libertadores, no sábado. Chico José. Puxa vida, eu preferia mais se fosse eu não gosto muito dessas decisões, assim, regionais, né? Eu não preferia que fosse aí um time internacional, Boca, tudo, né? Mas, já que tem o Santos pela frente aí, eu creio que o Palmeiras deve fazer um jogo para, se quiser ganhar esse campeonato, esse título da Libertadores, eu acho que ele tem que fazer 2 partidas, igual ele jogou 2 partidas, contra o Grêmio e contra o Corinthians, marcando em cima, não dando chance. Contra o Grêmio, só no primeiro tempo, ele colocou 3 bolas na trave, fez um gol. O gol foi meio chorado, mas ele não deu chance para o Grêmio. No segundo tempo, o Renato Gaúcho até deu uma arrumadinha no Grêmio, o Grêmio numa fase de sorte, porque o Palmeiras teve muitas outras chances, parou no goleiro Vanderlei, e aí o Grêmio conseguiu um empate, mas foi um dos resultados mais injustos que eu já vi. E contra o Corinthians também, da mesma forma, marcou o Corinthians em cima, não deu chance, o Corinthians quis jogar aberto contra o Palmeiras, e acabou tendo aí, sofrendo esse resultado que acabou sofrendo. Então, se o Palmeiras conseguir fazer esse jogo contra o Santos, repetir aí essas atuações que teve contra o Grêmio e Corinthians, eu acho que o Palmeiras será o vencedor. Meu palpite é Palmeiras 2-0. Fábio Toledo. Eu vejo um jogo muito equilibrado. É claro que, se pensar em termos de elenco, né, acho que o Palmeiras tem um elenco melhor que o Santos. Mas o Santos está num bom momento, está com confiança e com jogadores ali com capacidade de decisão, né? O Soteldo, o próprio Marinho também estão num excelente momento da carreira, né? Então dá bastante equilíbrio no jogo. Eu acho que eu vou colocar aqui um placar de 2-1 para o Palmeiras. Eu acho que dá Palmeiras, mas eu acho que vai ser nos pênaltis. Vai ser um jogo emocionante até o fim. Barbaridade. Inclusive, né, já é a decisão da Copa do Brasil também. Tem, mas a decisão da Copa do Brasil acho que vai ficar um pouquinho mais pra frente, né? Porque tem aí a questão do Mundial. Não, mas relembrando a Copa do Brasil, foi a Copa do Brasil, né, entre Santos e Palmeiras, que foi para os pênaltis também, teve o Frasco cobrando pênalti no final. Exato. Antes o Palmeiras tinha perdido o Campeonato Paulista, né, e depois teve a Copa do Brasil, aí o Palmeiras ganhou. Mas seria muita sofrimento. A Libertadores que o Palmeiras tem foi nos pênaltis. O Paulista esse ano foi nos pênaltis com o Corinthians. Meu Deus do céu, haja comprimido, hein? É o que eu acho. Eu acho que vai dar pênaltis. Palmeiras leva, mas nos pênaltis. Que o jogo vai ser tenso. Vai ser complicado. O Santos é um adversário que vai equilibrar bem o jogo, sim. É claro que eu gostaria de ver aí um Boca Juniors, né? Pra gente devolver, né? Aquela final, mas não deu. Chegou o Santos. Vamos ver o que vai dar. Espero que dê Palmeiras. Meu palpite é que vai ser Palmeiras, mas nos pênaltis. Faltou o palpite do corintiano aqui, mas tudo bem, fica para a próxima. Amanhã tem transmissão do basquete, quer dizer, hoje a gente está gravando aqui, né? O Na Cornetagem está sendo gravado. Ele vai falar que... Oi? O Rafael iria falar que o Santos ia ganhar. Certeza. Sim, certeza que ele ia palpitar o Santos, claro.
Todo mundo torce para os mais fracos na decisão, né? Na verdade é que o Rafael ficou um pouco sentido com aquele 4-0 que tomou do Palmeiras, então ele tá... Diz que o... ele voltou! Então voltou a tempo de dar o seu palpite, então, Rafael. A gente estava aqui discutindo qual seria o seu palpite para Libertadores. Acabou a força aqui. Eita! Dá um ventinho de nada e já acaba a força aqui. 2-0 Santos. Lá. Soteldo e Marinho. Também eu sou, coitado, tá 3-1 aqui, 3 parmeirense. Vocês estão de sacanagem, 3 parmeirense no programa hoje. Só um anti-parmeirense? Pois é, né? Teria mais, né? Mas o Guanais não teve aí um compromisso, né? Não participou. E se o Salek tivesse, ia ser outro parmeirense. Não dá, né? É muito. Será que ele tá torcendo pro Palmeiras? Ele é bugrino. Cristiane. Ele é bugrino em Campinas. Mas na capital... Você acha que ele vai assistir jogo no Allianz Parque por quê? Que beleza. Então, Santos 2-0. Santos 2-0. Eu falei que vai dar Palmeiras, mas nos pênaltis. Não, isso você não precisa me dizer que vai dar. Você falou que ia dar Palmeiras. Se você falasse que ia dar Santos, aí eu falar que você tá doente. Pode internar no manicômio que enlouqueceu mesmo. O palpite do Fábio foi 2-1 Palmeiras, né, Fábio? Só para te deixar ciente dos palpites. E o Chico disse que vai dar 2-0 Palmeiras. Exato. Um abraço a todos. Daqui a pouco acho que vamos ligar do 87 aqui, já é 6 horas, né? Achei que já tinham te ligado. Não, caiu a força aqui mesmo. Chicão, até amanhã no Pinheiros, hein? Eu não falei nada pra você, mas estou te escalando já. Não, maravilha. Estamos lá, com a graça de Deus. Acabaram de aprovar o nosso credenciamento. 15 horas amanhã, né? Isso. Abertura da transmissão às 2h30. Vamos esperar uma situação diferente amanhã do Bauru Basquete. Vamos lá. Sim, então, encerrando aqui o Na Cornetagem de hoje, quero agradecer você que ficou aí nos assistindo até agora, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, curta, compartilhe. E a gente gravou o programa hoje na terça, dia 26 de janeiro de 2021. Amanhã, dia 22, tem basquete, acompanhe aqui com a gente. Não vai ter transmissão em lugar nenhum, hein, pessoal? Vai ser aqui a nossa transmissão em estilo rádio. Espero que você goste. Amanhã tem basquete. Continue se cuidando. Essa história da vacina vai demorar. Não tem leito hospitalar, aquela história que a gente já vem falando faz tempo. Ela continua, infelizmente, ela não parou. Então se cuide. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. E o Na Cornetagem volta semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.